Mariano resolve procurar Teresa. Joana manda chamar Roberto em sua residência sob o pretexto de lembrá-lo de que deve apoiar Johnny e Patty. Roberto menciona que tem deveres assim como Joana. Ela menciona o trabalho de Roberto com uma ricaça e ele assegura que é muito requisitado por ela. Aurora interrompe o diálogo entre Roberto e Joana. Arthur se afasta do beijo de Teresa e decide levá-la de volta para a vila. Ele agarra Teresa sem permitir que ela recolha suas coisas para evitar o uso de tudo que lhe concedeu com Mariano. Teresa declara não necessitar nada de Arthur. Ela chegou sem nada e partirá sem nada, pois pode conquistar tudo por si mesma, mas solicita levar seus documentos. Em seu aposento, Teresa lamenta estar perdendo Arthur agora que poderia obter a ajuda de Fernando para reaver seu dinheiro. Ela admite que não deseja perdê-lo, nem conceder esse prazer a Aida e Oriana. Teresa não tem interesse em retornar à vila, visto que Mariano já não está lá. Arthur sofre inconsolavelmente, sentado nas escadas da casa. Aida relata a Oriana que Mariano estava se dirigindo à casa de Arthur quando precisou atender um paciente em coma. Oriana aconselha Aida a reconsiderar seu interesse em Mariano, mesmo que ele seja um bom indivíduo por ter a mesma origem que Teresa. Aida confessa estar preocupada que Mariano e Teresa fiquem juntos caso Arthur a deixe. Teresa esconde suas joias dentro do urso que ganhou de Mariano para poder levá-las consigo. Aurora solicita conselhos a Joana sobre seu desentendimento com Martim e decide procurá-lo. Ao receber uma chamada de Joana, Teresa relata que teve um problema sério com Arthur por causa de Ramon. Mariano diz ao pai que não sabe se seu amor por Teresa é doentio ou não, mas agora que tudo veio à tona, tomou uma decisão. Aurora explica a Martim que Mariano é importante como amigo e como colega de trabalho, mas é Martim que ela ama e com quem se casará. Martim reclama por Aurora não compartilhar tantas coisas e tanto tempo com ele quanto faz com Mariano. Martim já não sabe se conseguirá tolerar a convivência de Aurora com Mariano, portanto não podem prosseguir enquanto tiver essa dúvida. Oriana informa Fernando e Luísa que é crucial apoiar Arthur, pois ela já revelou a ele que Teresa o enganou com Mariano. Ao perceber que Teresa está prestes a partir, Arthur a pede para ficar e a beija com fervor. Oriana assegura a Luísa e Fernando que Teresa e Mariano planejavam se casar desde pequenos e estavam economizando para isso. Luísa afirma que Teresa sempre rejeitou Mariano. Oriana relata que o dinheiro economizado por Mariano e Teresa teve que ser usado para pagar parte das dívidas do pai de Teresa. Sem recursos, Teresa se interessou por Arthur, mas um dia antes do casamento, ela procurou Mariano e depois de ficarem juntos, decidiram fugir no dia seguinte. Oriana revela a Luísa e Fernando que ficou sabendo de tudo através do motorista, que era vizinho de Teresa. Luísa e Fernanda criticam Oriana por ter espalhado essa informação para Arthur, sugerindo que poderia ser apenas um boato. Arthur impõe a condição a Teresa de que ela conte tudo, pois não quer mais surpresas. Joana interrompe a conversa entre Arthur e Teresa. Teresa fica um pouco apreensiva quando deixa cair seu urso com as joias. Enquanto Joana e Teresa conversam no quarto, Arthur é avisado sobre a presença de Mariano. Arthur decide conversar com Mariano sem o conhecimento de Teresa. Teresa mente para Joana, dizendo que um dia antes do casamento apenas beijou Mariano e que o procurou para pedir que ele a deixasse em paz de uma vez por todas. Joana reprova a atitude de Teresa e esta questiona se sua madrinha nunca sentiu vontade de beijar Roberto mesmo estando com Heitor para confirmar seus sentimentos. Joana fica sem graça. Na frente de sua casa, Arthur agride Mariano, que se recusa a revidar, afirmando que como Arthur já sabe de toda a verdade, levará Teresa consigo. Joana não nega para Teresa que gosta de Roberto, mas explica a seriedade de um compromisso com alguém. Joana repreende Teresa por ter dado esperanças a Mariano. Teresa relata que no dia em que perdeu o prendedor de cabelo, Ramon a viu conversando com Mariano quando estava separada de Arthur, mas afirma que procurou Mariano para discutirem o assunto de Johnny.
Arthur afirma a Mariano que Teresa pode ter se unido a ele amando Mariano, mas o fato de ter arriscado sua vida por ele demonstra que ela também o ama. Ele revela que Teresa acabou de implorar perdão e está disposto a conceder outra oportunidade, solicitando que Mariano se retire, pois ele e Teresa seguirão adiante juntos e felizes. Mariano fica desapontado. Arthur confirma para Fernando que Teresa esteve com Mariano um dia antes de se casarem e agora está convencido de que ela se casou por interesses financeiros. Ele se recusa a conceder a Teresa o privilégio de se divorciar, especialmente agora que está falido. Arthur declara que comprou uma esposa e agora a manterá ao seu lado até que decida libertá-la. Ele está determinado a fazer Teresa se apaixonar por ele e se arrepender por amá-lo, assim como ele se arrepende de amá-la sem reservas. Fernando observa que Arthur nunca foi vingativo e recorda que Paloma também agiu mal com ele. Arthur confessa que se Teresa o tivesse abandonado no altar como Paloma fez, não estaria sentindo o desespero que sente agora. Ele justifica que a atitude de Paloma foi motivada por covardia, enquanto o que Teresa fez foi uma traição imperdoável. Luísa e Joana aconselham Teresa a esclarecer para Arthur que as coisas não são como foram relatadas. Fernando duvida que Teresa tenha se unido a Arthur apenas pelo dinheiro, pois ela não o abandonou agora que ele está falido e estava disposta a morrer para salvá-lo. Arthur admite não ter explicação para a atitude de Teresa, mas argumenta que em comparação com a condição financeira dos pais de Teresa, ele ainda é muito rico. Teresa assegura a Luísa e Joana que Arthur perceberá se ela o ama ou não com o tempo. Teresa se surpreende ao descobrir que foi Oriana quem revelou tudo para Arthur. Arthur faz Fernando prometer que não divulgará seus planos para mais ninguém. Fernando concorda, mas sugere a Arthur que termine com Teresa ao invés de buscar vingança ou então a perdoe. Arthur afirma que talvez pudesse perdoar se Teresa o tivesse traído por amor, mas não por ter se casado com ele por interesse. Ele se recusa a permitir que Teresa fuja para os braços de Mariano, revelando que Mariano procurou por Teresa em casa. Luísa relata a Teresa e Joana que Oriana descobriu tudo através de seu motorista, que reside na vila. Teresa presume que seja Ramon, o pai de Mariano, quem inventou tudo para Oriana. Arthur afirma a Fernando que se ele não for feliz, Teresa também não será. Fernando não reconhece Arthur, pois ele está completamente descontrolado, e Arthur afirma que Teresa o tornou assim. Mariano comenta com Roberto que ele era a única pessoa além dele e Teresa que sabia o que aconteceu antes do casamento. Roberto garante que não revelou nada, mesmo após Teresa ter afastado Joana dele. Arthur elogia a beleza de Teresa e ela afirma que o ama. Arthur declara que Teresa é a mentirosa mais encantadora que conhece. Mariano está convencido de que Teresa ama Arthur ou teria o deixado para ficar com ele. Arthur pede que Teresa revele quando exatamente se apaixonou por ele. Teresa relata que foi gradualmente desde a época da faculdade. Arthur não consegue fazer amor com Teresa. Luísa informa a Fernando que o motorista de Oriana é o pai de Mariano. Fernando comenta que as versões de Teresa e Oriana são bastante distintas. Luísa acredita que Oriana nunca aceitará Teresa. Fernando afirma que se Teresa está dizendo a verdade, Arthur deve valorizá-la e não magoá-la. Teresa depara-se com Arthur bebendo no escritório e retira o copo dele. Arthur solicita que ela compreenda que não é simples para ele. Teresa lembra que ambos têm muito trabalho pela frente, porém juntos conseguirão se reerguer. Ela aponta que da mesma forma que conseguiu superar o fantasma de Paloma, Arthur também terá que deixar para trás Mariano. Arthur ressalta que Paloma já morreu, mas Mariano não.